É a rede secreta que é a base da invasão da Ucrânia por Putin. Navios suspeitos circulam globalmente, levando petróleo ilícito a compradores e financiando a máquina de guerra. É a arma mais valiosa da Rússia, mas a França mostrou ao mundo como desmantelá-la sem disparar um tiro. No fundo do Atlântico, a França acabou de fazer algo tão grande que deixou Putin furioso. O petroleiro da Frota Sombra foi neutralizado. A França virou o caçador que a Ucrânia sempre precisou. Se o presidente Volodymyr Zelensky conseguir o que deseja, isso será só o início de algo maior. Tudo começou na manhã do dia 31 de maio. Nas primeiras horas do dia, o navio Tagore navegou em águas internacionais. O Tagore parecia, à primeira vista, igual a outros petroleiros. Não era. Ao investigar sobre a superfície turva do navio, descobre-se que ele integra a Frota Sombra, rede de navios russos que usam bandeiras de outros países para transportar petróleo russo. Era o que o Tagore fazia. O navio navegava sob a bandeira de Camarões, enquanto continuava sua jornada em direção à cidade de Limbe, que também fica nos Camarões. Novamente, nada parece errado com isso, mas Tagore não é de Camarões. Está ligado a Mohammad Hussein Shamkhani, magnata do transporte de petróleo, suspeito de transportar petróleo russo e iraniano para ajudar ambos os regimes a driblarem sanções. Shamkhani também é filho de Ali Shamkhani, que foi conselheiro do ex-líder supremo iraniano Ali Khamenei, antes de encontrar seu fim ao se deparar com uma bomba destruidora de bunkers nas primeiras 24 horas da Operação Fúria Épica no Irã. O Tagore não é um petroleiro comum. É um navio que precisava ser retirado de operação o mais rápido possível. Enquanto o Tagore cruzava o Atlântico, sua tripulação provavelmente achou que tinha enganado de novo. Então aconteceu, ou melhor dizendo, foi a França que entrou em cena. Um navio francês chegou e descobriu o jogo do Tagore. Marinheiros franceses embarcaram, prenderam o capitão e assumiram o navio. Mas isso não conta toda a história. Os detalhes da operação estão sendo mantidos em segredo, porém, algumas informações estão começando a surgir. Segundo o Kiev Post, agora sabemos não só o destino do Tagore, mas também sua origem. A embarcação estava navegando a partir da cidade russa de Murmansk, no noroeste, o que imediatamente indica que não se tratava de uma embarcação camaronesa, apesar do destino para onde estava indo. O navio transportava carga ilícita da Rússia. A Prefeitura Marítima do Atlântico da França também revelou que a interceptação do navio ocorreu em águas internacionais, a mais de 400 milhas náuticas a oeste da costa da Península Francesa da Bretanha. O navio russo suspeito tinha 23 tripulantes quando foi capturado e não obedeceu às ordens da tripulação francesa que os deteve. Prática comum na Frota Fantasma. Se for pego, apenas silencie. Putin dispensa comentários sobre os carregamentos secretos de petróleo da Rússia. Isso é o que sabemos sobre o papel da França na captura, mas há mais nessa história. Isso só foi possível porque a França se inspirou nos Beatles e contou com a ajuda dos amigos. Especificamente, outra nação que tem sido uma pedra no sapato de Putin desde que ele iniciou a invasão da Ucrânia, ofereceu uma mão à França nessa operação, ou melhor dizendo, um helicóptero. A BBC informou que o Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou o envio de um helicóptero para ajudar a França a capturar o Tagore. Novamente, há poucos detalhes. Sabemos que não houve disparos na apreensão do navio. O Reino Unido só informou que o helicóptero estava no HMS Somerset e foi usado para rastrear e monitorar em apoio à operação francesa. Faz sentido. Um helicóptero pode pairar horas sobre uma embarcação da Frota Fantasma, informando constantemente a posição da embarcação aos navios que querem deter a embarcação infratora. Provavelmente foi isso que ocorreu em 31 de maio. O Reino Unido rastreou e a França o apreendeu. Como verá em breve, a França está eficiente em enfrentar a Frota Fantasma da Rússia, especialmente no caso do Tagore, um infrator recorrente. A França e várias outras nações já sabem disso há anos. Segundo a Euromaidan Press, a embarcação está sob sanções dos Estados Unidos, Ucrânia, Reino Unido, Suíça e União Europeia há muito tempo e integra a Frota Fantasma listada pela inteligência militar da Ucrânia. Ela também já navegou sob a bandeira da Guiné antes, o que é mais uma prova contra qualquer alegação que a Rússia possa fazer de que se trata de uma embarcação camaronesa. Tagore já navegou para vários países, indo dos portos bálticos russos para destinos como Tailândia, Índia, Vietnã, Egito, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. O Tagore era um navio importante para a Rússia, que agora está furiosa com sua perda. O porta-voz de Putin, Dmitry Peskov, já comentou bastante sobre as ações da França em 31 de maio.
Consideramos esses atos ilegais, beirando a pirataria internacional, disse Peskov, acrescentando que a Rússia adota medidas para proteger sua carga. Ah, Dmitry, você acabou de entregar o jogo. Lembre-se, este é um petroleiro da frota Sombra. Ele deveria ser camaronês. Você não pode simplesmente dizer que a carga a bordo é russa, a menos que queira que as pessoas saibam que tudo sobre este navio e sua navegação é ilegal. O presidente francês Emmanuel Macron respondeu ao desabafo de Peskov no 10 em 1º de junho. É inaceitável que navios driblem sanções, violem leis do mar e financiem a guerra da Rússia contra a Ucrânia há mais de 4 anos. Essas embarcações que desrespeitam regras básicas de navegação também ameaçam o meio ambiente e a segurança de todos. Sua vez, Rússia. Será interessante ver como a Rússia garantirá a segurança de sua carga, agora que está sob posse da França. Até agora, tudo o que a Rússia fez foi solicitar informações sobre a composição da tripulação que tomou o Targor sob custódia, enquanto reclama que não foi notificada sobre nenhuma das ações que a França tomou contra o navio. Essa resposta está longe de ser tão forte quanto Peskov sugere, mas isso é típico das ameaças russas à OTAN. Muito latido e pouca mordida. Se a Rússia quiser saber o que espera pelo Targor e sua tripulação, não precisa procurar muito. A França tem se mostrado cada vez mais eficiente com petroleiros da frota Sombra, e isso não é por acaso. A França tem um histórico crescente disso, mostrando à Rússia tudo sobre o destino do navio ilícito e sua tripulação. Antes de continuarmos, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Está gostando do vídeo? Ótimo! Inscreva-se no canal, postamos vídeos assim diariamente. Desde setembro de 2025, a França realizou operações semelhantes contra outros 3 petroleiros da frota Sombra, além do Tagore. Primeiro foi o Boroshi, que a França procurou em setembro. Esse navio navegava sob a bandeira do Benin, uma pequena nação da África Ocidental. O capitão do navio era chinês. Isso não faz sentido. O destino do capitão Zhang Zishen, identificado pelo político em 30 de março, mostra o que pode aguardar quem comandava o Tagore. Em março, os tribunais franceses condenaram Shen por não cumprir as ordens das autoridades francesas, depois que forças especiais do país embarcaram em seu navio enquanto ele navegava nas águas de Saint-Nazaire. O Boroshi transportava cerca de 100 milhões de dólares em petróleo russo na época, e também tinha a bordo 2 cidadãos russos, que Shen identificou apenas como agentes de segurança. Shen foi condenado a 1 ano de prisão e multa de cerca de 175 mil dólares, embora a sentença tenha sido proferida à revelia. Mesmo assim, se Peskov e a embaixada russa quiserem saber o que espera Targor e sua tripulação, esta sentença já indica bastante. A captura do Boroshi pareceu fazer a França agir. Alguns meses depois, em janeiro, a França estava novamente em ação. O alvo era um veleiro podre, rei dos tipos pecaminosos, chamado Grinch. Outro navio da Frota da Sombra sob sanções internacionais, o Grinch, era comandado por um capitão indiano e viajava pelo Mediterrâneo a partir do mesmo porto de Murmansk que o Targo. Desta vez, o navio russo navegava sob bandeira das Ilhas Comores. Ela foi atracada e vigiada em um porto francês perto de Marselha. Parece que o Grinch pode ter sido liberado pela França depois que seu proprietário pagou uma multa de vários milhões de dólares. Segundo o Moscow Times, em fevereiro, a França liberou um navio suspeito da Frota das Sombras que não era o Boroshi. Outro navio suspeito da Rússia teve seu fim em março. Desta vez foi um navio chamado Dana, que estava saindo de, você adivinhou, Murmansk. Desta vez sob bandeira de Moçambique. Você provavelmente já está começando a perceber alguns padrões aqui, especialmente em relação aos portos que a Rússia utiliza e à exploração de nações africanas para tentar manter suas frotas fantasmas navegando sob o radar. A artimanha falhou com Dana, que teve o mesmo destino dos 2 anteriores e do caso da França em 31 de maio. A França tem uma taxa de sucesso notável. Em 2026, apreendeu um petroleiro da frota fantasma a cada 2 meses. Se Zelensky alcançar seu objetivo, a França e outras nações ocidentais que já sancionaram navios russos vão aumentar essas sanções em breve. Voltaremos a isso em instantes. Sobre Targor, a apreensão do recente navio da Frota Fantasma ganha relevância ao entender por que essa frota é tão importante para a Rússia. Desde a invasão da Ucrânia, Putin criou uma grande rede de petroleiros para permitir que a Rússia drible as sanções dos aliados ucranianos. Esses não são navios de última geração. Para entrar na Frota das Sombras, o navio precisa ser navegável e o mais barato possível.
Preocupações insignificantes relacionadas à segurança, seguro e a perspectiva de petroleiros, que em muitos casos já passaram anos da sua validade, são secundárias. A BBC afirma que petroleiros da Frota das Sombras têm em média 20 anos, e na maioria estão mal conservados, pois ficaram anos sem uso antes de serem vendidos à Rússia. A Rússia afirma isso. Sucatas enferrujadas transportando milhões em petróleo, desastres ambientais flutuantes prestes a acontecer. Putin só se preocupa que os navios transportem petróleo e o levem a países compradores, sem se importar com a qualidade. Essas duas funções explicam por que a Rússia investiu bilhões em sua rede secreta de navios suspeitos. É difícil obter números exatos, e esse é o objetivo. A Rússia quer que o mundo saiba bem pouco sobre essas embarcações. Em dezembro de 2025, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, ou CSIS, estimou que a Frota Sombra compreende até 435 petroleiros, com esse número chegando a 591 navios ao incluir as embarcações de apoio. O CSIS também estimou que a rede naval sombria de Putin transporta cerca de 3,7 milhões de barris de petróleo por dia, representando 65% do comércio marítimo de petróleo da Rússia, e que gera até 100 bilhões de dólares por ano em receita. O que importa para Putin é essa última parte. Enquanto a Frota Fantasma operar, o dinheiro do petróleo sujo seguirá chegando à Rússia, permitindo ao Kremlin taxá-lo para financiar a guerra. Por mais impressionantes que sejam os números do CSIS, outros afirmam que eles apenas arranham a superfície da verdadeira dimensão da Frota Sombria. Em um relatório de novembro de 2025, o Maritime News afirmou que a frota da Rússia é, na verdade, composta por 3.240 embarcações. Se for verdade, a Frota Sombria é mais de 6 vezes maior que as previsões do CSIS. O Kiev Independente informou que a frota transporta cerca de 337 milhões de barris por mês, ou pouco mais de 11,2 milhões por dia. Isso supera muito a estimativa do CSIS, e indicaria que a receita de petróleo da Rússia com sua frota de navios chega a centenas de bilhões de dólares anuais, não apenas até 100 bilhões. Qualquer que seja o conjunto de números que mais se aproxime da realidade, isso é irrelevante. O ponto principal a entender aqui é que Putin precisa da Frota Fantasma. Sem ela, o petróleo que financia a invasão à Ucrânia acaba, cortando grandes salários para soldados voluntários e reduzindo ainda mais os equipamentos na linha de frente. Mesmo assim, diante desses números, a França apreender o navio-tanque da Frota Fantasma, por mais relevante que seja, parece pouco. Com certeza você pode ver assim, mas a questão são as consequências. A França mostrou à Rússia, com essa e outras apreensões, que não está brincando com a Frota Fantasma. Se a França encontrar um navio-tanque suspeito, tentará capturá-lo, tornando rotas antisseguras para a Rússia agora inviáveis. Capitães que estavam dispostos a aceitar o suborno quando a aplicação das sanções era fraca o suficiente para valer a pena, vão pensar 2 vezes antes de navegar, sabendo que podem acabar numa prisão francesa. O objetivo é elevar o custo de operar a Frota Sombra, seja obrigando os navios-tanque russos a rotas mais longas e arriscadas, ou dificultando a contratação de marinheiros para esses navios. Quanto maior o risco, maior a parte retirada da receita gerada pela Frota Sombra. Ainda há muito a fazer, destacou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, após a captura do Tagore. Zelensky mencionou a captura em seu pronunciamento noturno de 1º de junho ao povo da Ucrânia, dizendo: "Houve outra interceptação de petroleiro russo. Obrigado, França. Europa deve modernizar suas leis para permitir não só a paralisação, mas também a apreensão desses petroleiros." A Ucrânia valoriza o esforço. Zelensky tem razão. É preciso reforçar a resposta à Frota Sombra da Rússia para realmente afetar a capacidade de Putin de burlar as sanções. Nova lei ajudará. A Rússia reclamaria, mas isso não é novidade. E não é como se a Rússia tivesse moral para falar disso quando aprova leis que lhe dão permissão para prejudicar outros países. Em maio, a Duma russa aprovou uma lei permitindo que Putin invada qualquer país para proteger russos no exterior. A linguagem dessa lei é tão ampla que basicamente permite a Putin usar as forças armadas russas contra qualquer país que prenda um cidadão russo. Zelensky solicita que países ocidentais aprovem leis para confiscar cargas e petroleiros russos, o que faz sentido. Por isso, os pedidos de Zelensky para que países ocidentais aprovem leis que permitam confiscar cargas e petroleiros russos são totalmente compreensíveis. Seria uma escalada, mas também seria uma medida que envia uma mensagem definitiva a Putin, de que ele não pode mais fazer as coisas do seu jeito com sua Frota Sombra, que dribla as sanções.
Para a Ucrânia, a apreensão feita pela França deve ser um trampolim para medidas mais amplas, não o ponto alto da campanha de sanções. E se o Ocidente agir com mais firmeza e levar isso ainda mais a sério, Putin estará realmente em apuros. A Ucrânia já faz tudo o possível para barrar o petróleo ilícito russo com suas sanções aéreas. A CNN relata que no período entre janeiro e maio, a Ucrânia atacou 15 refinarias de petróleo da Rússia com drones de longo alcance, derrubando 40% da capacidade de refino do país nesse processo. Esses ataques ocorrem junto com ações contra terminais de petróleo russos, visando impedir que navios da frota Sombra carreguem petróleo e zarpem. Todos os ingredientes para uma estratégia de esmagamento da frota Sombra estão disponíveis. A Ucrânia está atingindo o petróleo russo em sua fonte, e seus ataques estão diminuindo o uso dos portos dos quais esses navios dependem para carregar seu petróleo. A França mostrou qual deve ser o próximo passo: mais fiscalização no mar. Enquanto a Ucrânia ataca a fonte, o Ocidente deveria agir contra navios que deixam a Rússia. A rede de navios obscuros de Putin será interrompida e a tábua de salvação do petróleo russo cortada, paralisando o exército russo. A França acabou de apresentar o plano para o restante do Ocidente e fez isso sem disparar um único tiro. A Ucrânia enfrenta a Frota das Sombras, mas com uma abordagem mais direta. França apreende e Ucrânia ataca petroleiros secretos da Rússia, expandindo seu alcance até o Mediterrâneo. Bases secretas na Líbia e operações encobertas em águas internacionais são parte da nova estratégia da Ucrânia contra a Frota das Sombras. Saiba mais no nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, certifique-se de se inscrever no The Military Show para ver mais da nossa cobertura sobre as tentativas do Ocidente de ajudar a Ucrânia a derrotar Putin de uma vez por todas. E obrigado por assistir.